Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Inscreva-se agora para receber todos os episódios da nossa série Edital Total para o concurso da PM de São Paulo. Começo hoje com a aula sobre interpretação de texto. Lembrando que lá no nosso site cienciaexata.com temos um curso específico para esse concurso. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. E vamos ao primeiro episódio da nossa série. Caro concursando, a próxima questão está contemplando interpretação de texto. Essa banca, nas suas provas, há uma grande presença de pequenos textos. Leia-os com atenção e a maior dica, pratique a resolução de muitas questões relacionadas a esse assunto para você aprimorar o seu rendimento. Observe esta questão. O texto 1 pode ser classificado como: será que é um texto argumentativo, expositivo, narrativo, descritivo ou expositivo argumentativo? Tipologias textuais. Muito importante, não confunda tipologia com gênero textual. Gênero, eu falo, é aquele meio por onde é vinculada aquela tipologia. Eu sempre trago o exemplo do WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, será que é um gênero ou será que é uma tipologia? O WhatsApp é um gênero. Dentro desse gênero, eu posso ter as tipologias. Se você for contar o que ocorreu na última noite, é um gênero, é uma tipologia narrativa dentro do gênero WhatsApp. Se você for passar, por exemplo, uma receita, é uma tipologia injuntiva dentro do gênero WhatsApp. Então, não confunda. Trarei agora uma breve explicação sobre os gêneros e tipologias textuais. Observe só. Você não pode confundir gêneros com tipologias textuais. Os gêneros textuais são aqueles que sofrem alterações durante o tempo, ao longo do tempo. Se você observar, antes nós tínhamos as cartas, depois e-mail e agora utilizamos muito o WhatsApp. O WhatsApp é um gênero textual. Utilizo o WhatsApp como exemplo porque ele é mais comum no nosso cotidiano. Então, nós temos o gênero WhatsApp. Esse gênero WhatsApp, ele vai fazer o uso. Dentro do gênero WhatsApp, nós podemos ter as tipologias textuais. Observe, no grupo da família, por exemplo, aí aparece, alguém pede uma receita. Aí alguém manda a receita, escreve a receita no WhatsApp. Então, ali nós temos uma tipologia, que é a tipologia injuntiva da receita. Alguém vai narrar como foi a prova no último domingo. No último domingo fiz a prova para o concurso tal às 13 horas. Então, ela narrou ali dentro do WhatsApp, nós podemos ter, dentro desse gênero, também podemos ter a tipologia narrativa, podemos ter a tipologia descritiva, todas as tipologias. E quando se falar de tipologia textual, lembre-se do objetivo, da finalidade do texto. Este texto tem como finalidade informar alguma situação, ele vem narrar uma história, contar uma história, ele vai fazer alguma sugestão, recomendação, dica, é um texto injuntivo. Então é muito importante você observar essa finalidade. Qual foi o objetivo do boletim de ocorrência, por exemplo? Não foi contar uma história? Contar um fato ocorrido ali? Então é muito importante você compreender. Farei também uma breve explicação sobre as tipologias textuais. Trouxe aqui uma breve explicação sobre gêneros e tipologias textuais. Não confunda aqui os dois. Quando se fala de gênero textual, você vai se lembrar daquilo que sofre as modificações ao longo do tempo. Então, antes eu tinha, por exemplo, a carta, depois eu mandava um e-mail e agora eu tenho um WhatsApp. Então, como disse anteriormente, o WhatsApp ele é muito importante para você fazer essa separação entre gêneros e tipologias textuais. No WhatsApp, você vai observar que você pode ter uma narração, pode sim. Alguém foi a uma festa e contou, ou então houve um fato ali na vizinhança, alguém vai contar lá no grupo. Na noite de ontem aconteceu isso na rua tal. Então, dentro desse gênero, nós podemos ter as tipologias, a narração. Podemos também ter a tipologia injuntiva,
também injuntiva é aquela que está relacionada a dar uma ordem, uma dica, uma sugestão, por exemplo, uma receita. É uma tipologia injuntiva. Pode ter também uma tipologia descritiva? Pode. Então, o que você tem de se lembrar? De que dentro de um gênero, esse gênero ele vai fazer uso das tipologias e esses gêneros sofrem modificação ao longo do tempo. Agora, as tipologias, como esse assunto está sendo cobrado no edital para este concurso, é um assunto muito cobrado pelas bancas. Então, você tem de se lembrar das 5 tipologias textuais: o texto injuntivo, o narrativo, o descritivo, o dissertativo e o texto expositivo. Texto narrativo, você imagina que você já conhece, é aquele que conta uma história. Teremos a sequência de relatos, os fatos, as ações e também vai descrever o que estava ocorrendo naquele momento. No texto narrativo, você já sabe, tem alguns elementos que vão aparecer. Nós temos de ter o quê? O narrador, temos de ter também o quê? O enredo, precisa de aparecer lá também o quê? O tempo, na noite, na última noite, tempo, espaço também. Então, isso daqui vai aparecer mesmo, são as características do texto narrativo, que é narrar, contar uma história. Texto descritivo, você vai se lembrar de quando está sendo feito, está descrevendo de forma minuciosa. Lembre-se do retrato falado. No retrato falado não vem ali de forma detalhada as características daquela pessoa, por exemplo. Então, isso é um texto descritivo. Temos também o texto dissertativo, que é o mais cobrado, inclusive nos concursos, eles cobram a redação. Aí eles pedem um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É você falar sobre alguma coisa, não é isso? Então, você vai fazer a exposição de um conceito, teoria ou opinião sobre determinado assunto. Você vai falar sobre determinado assunto. Então, é aquela tipologia que você já conhece. Lá vai ter o que no texto descritivo? Olha a redação do Enem, por exemplo, é a introdução. Aí depois virá o quê? Então, vamos só para compreender aqui. Você vai desenvolvimento. Você vai introduzir um assunto, você vai apresentar uma tese, depois você vai desenvolver e depois você vai fazer a conclusão, onde você vai expor, você vai amarrar, você vai fechar aquele assunto. Então, texto dissertativo é muito importante você conhecer, porque é muito cobrado pelas bancas. Tem como objetivo, olha aqui, ele apresenta uma ideia, defende essa ideia central a partir da argumentação. Então, pode trazer conceitos, pode trazer dados também, e esses dados virão para quê? Para darem força, para dar embasamento à sua tese, a tese que você vai defender. Ele pode ser um texto expositivo ou argumentativo. Texto expositivo é quando vai expor determinado assunto. Qual a diferença aqui desse dissertativo, argumentativo para o texto expositivo? O expositivo vai somente apresentar uma ideia ou um conceito, vai falar sobre alguma coisa sem trazer os argumentos, ele não vai defender uma ideia. O texto argumentativo ele vai defender uma ideia. O expositivo, como fala aqui, o que é uma exposição? Só expõe determinado assunto, não fala, olha, deveria ser assim, precisa ser feito isso, não. O texto injuntivo é o mais fácil, aquele tem como objetivo instruir, informar, aconselhar. No texto injuntivo vão aparecer muito os verbos no imperativo afirmativo. Leve ao forno, por exemplo, traga alguma coisa. Então aqui é o texto injuntivo. Chamo muita atenção para o texto dissertativo. Fique muito atento. Então, e esse texto 1 pode ser classificado como investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade. Então aqui você já observa que está definindo, aqui nós temos uma definição do que é uma investigação. Agora, é um texto argumentativo, já que defende uma ideia? Ok, texto argumentativo, de fato, ele defende uma ideia. Mas onde está defendendo a ideia que a investigação é necessária, que ela estava correta ou que não precisa haver mais investigação? Não. Aqui apenas traz uma definição do que é investigação.
nada de argumentativo. Texto argumentativo vai trazer uma ideia, vai trazer uma tese, vai defender, vai tentar convencer o leitor de alguma coisa. Olha aqui, argumentativo vem de argumentos. As pessoas falam no cotidiano, você não está tendo argumento, ou seja, você não está conseguindo me convencer. Expositivo, já que mostra como se faz uma investigação. Expositivo vai falar sobre determinado assunto sem trazer argumentos, sem mostrar a opinião do autor. Então, aqui neste caso, ok, está expondo o que é investigação? Sim, mas está mostrando, observe aqui, está mostrando como se faz uma investigação? Em momento nenhum, apenas afirmou o que é, definiu investigação. É um texto narrativo? Se é narrativo, nós já sabemos, teremos o narrador, teremos também o local, não é isso? Teremos também o tempo. Você vai observar ali os verbos, muitos verbos no passado também. Cadê o narrador? Cadê o enredo? Cadê o local? O tempo? Não tem. É um texto descritivo, já que define, observe só aqui, lá em cima eu falei o quê? Que estava ocorrendo uma definição, então está definindo o termo investigação, que é o ato ou efeito de investigar. Ela pode ser definida, de novo, como a atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção acerca da materialidade, da autoria ou participação referente a um fato tido como criminoso. Então, neste caso aqui, nós já vimos que é um texto descritivo e está definindo o termo investigação. É um texto expositivo? Sim, está expondo o que é investigação. Mas ele é argumentativo? Não. Cadê os argumentos? Visto que expõe os fatos. Ok, expositivo expõe. Mas e o argumentativo que eu já disse antes? Ele vai trazer argumentos para convencer se aquela investigação foi feita de forma adequada, se ela havia erros, vícios ou não. E não é o nosso caso, apenas descreveu o que é investigação. No texto 2, há um conjunto de verbos no infinitivo. Quais são? Observe só, são as terminações. Verbos no infinitivos, ar, e, ir, ok? Se substituirmos essas formas verbais por substantivos, o que vamos fazer aqui? Pegar um verbo e deste verbo vamos criar o quê? Um substantivo. A única incorreta é, imagine reunir, olha o verbo no infinitivo. De reunir eu tenho o quê? Uma reunião, tá ok? Certinho aqui. Para estudar. Para estudar, do verbo estudar, estudar é muito bom, o estudo é muito bom. Aqui eu tenho o substantivo, também está ok, então descarto as duas alternativas. Por quê? Porque preciso da incorreta. Treinar visões, do verbo treinar eu tenho o quê? O substantivo, treino, certinho também. Eu vou colocar aqui padrão, uma forma de estar na vida, uma forma de estada, certinho. Então, do verbo estar, nós temos o substantivo estada, certinho. Uma possibilidade de mudar seria o quê? Uma possibilidade de mutação? Não, seria uma possibilidade de mudança. Então, você precisa mudar, você precisa de mudança. Então, a alternativa é que está errada, que ao invés de mutação, eu colocaria o quê? Mudança, certinho? Mutação seria uma alteração, como a gente está observando aí. O coronavírus teve muitas mutações, ele teve alterações, ele não teve mudança de lugar, por exemplo. A questão a seguir deve ser respondida a partir do fragmento a seguir. Isso daqui é clássico, tem FGV, questões de nível superior, olha o ano, 2021, prova muito recente. Textos pequenos para que você possa fazer a compreensão deles ou interpretação. Considerando esse fragmento como argumentativo, se é argumentativo, trará argumentos. Tese, vai defender uma tese, será? É o que nós veremos. Olha aqui, sua tese seria, se ele for argumentativo, vamos considerá-lo. Olha aqui, ela está afirmando. Vamos considerar esse trecho argumentativo. Qual seria a tese? Ele defenderia a ideia. Quando fala tese, ele defende a ideia de quê? É isso aqui. O que ele defende? Vamos ler?
O boi, substantivo masculino, com que nós acudimos às urgências do estômago, ou seja, o boi, a carne do boi serve para matarmos a fome. Pai do rosbife, isso quer dizer que o rosbife é derivado, ele é feito do boi. Rival da garoupa, garoupa é aquele peixe, não é isso? Um peixe bem grande. Entre pacífico e filantrópico, pacífico é aquele calmo, sereno, ele é pacífico. Filantrópico nos remete à filantropia. Filantrópico seria o quê? Solidário, generoso? Será que daria correto? Será que daria certo, aliás, né? Solidário, generoso. Não é justo que viva, isto é, que morra obscuramente nos matadouros, Machado de Assis. Precisamos de compreender, está falando aqui do boi, que ele nos acode, não é isso? Ele nos acode com a carne para matar a fome, ou seja, ele oferta a carne que comemos, ele é pai do rosbife, rival da garoupa, entre pacífico e filantrópico, não é justo que viva, que é bem interessante. Aí ele já muda de ideia, isto é, que morra obscuramente nos matadouros. Então, não é justo que ele viva, não. A ideia, quando fala que a tese que ele defende seria o quê? Não é justo que ele morra de forma obscura nos matadouros. Considerando esse fragmento como argumentativo, sua tese seria: devemos acabar com os matadouros? É essa a ideia defendida pelo autor Machado de Assis? Não. Ele fala o quê? O que ele defende? Não é justo que os bois morram de forma obscura nos matadouros. Precisamos modificar nossa alimentação. Nós comemos a carne do boi. Mas ele está falando aqui, ó, não é justo que as pessoas comam a carne do boi. Deveriam parar de comer a carne do boi. Não tem essa informação, gente. FGV vá filtrando ali e eliminando essas alternativas. Mas precisa de ter muita atenção. Primeira coisa, compreenda o trecho. Geralmente é isso aqui mesmo. Pequenos trechos, você vai compreendê-los para você resolver as outras. Ele defende a ideia de que não é justo matar o boi nos matadouros. Olha aqui. Não é justo que viva, e ele interrompa. Ou melhor, essa expressão aqui poderia ser substituída por ou melhor. Olha aqui, não é justo que viva, ou melhor, que morra de forma obscura nos matadouros. Não é justo que o boi morra nos matadouros. Olha aqui, essa é a alternativa correta. Ele defende essa ideia, conseguiu compreender? Em momento nenhum ele fala para parar de comer a carne, para não comer rosbife, que é crueldade se alimentar da carne do boi, também não. Ele defende a ideia de que é justo matar bois para a alimentação humana. Ele está defendendo essa ideia. Olha aqui, ele fala que mata o boi para a alimentação humana, não é isso? Olha aqui, as urgências do estômago é porque come a carne do boi. Mas onde aqui falou que é justo, matar bois para a alimentação humana? Ele não fala isso, ele fala que não é justo matar os bois nos matadouros. Mas em momento nenhum ele fala que é justo matar bois para alimentação. Ah, mas aqui ele está falando que a carne do boi serve para matarmos a nossa fome. Mas ele falou que é justo, que é correto, que tem de matar o boi? Não. Deve-se usar carne e peixe em nossa alimentação. Onde ele falou, olha, as pessoas devemos comer carne. O boi tem de morrer porque devemos usar carne e peixe. Nós temos que comer o rival da garoupa e a própria garoupa. Não, em momento nenhum, ele fala isso, certo? Isso daqui é muito interessante. Você precisa de compreender. É compreensão de texto? Você vai entender e vai filtrando. Observe aqui as informações. Olhos de lince. Fique muito atento a cada palavra, ok? Ainda sobre o mesmo fragmento, assinale a alternativa inadequada. A expressão isto é foi empregada para justificar um termo anterior. Vamos ver?
Não é justo que viva, isto é, que morra obscuramente. Neste caso aqui, esta expressão, a expressão isto é, ela é usada para explicar algo. Pode ser substituída por ou melhor, daria aqui, ou então quer dizer, vamos ver se dá para substituir. Não é justo que viva, ou melhor, que morra. Não é justo que viva, quer dizer, quero dizer, que morra obscuramente. Então, ela veio usada para justificar? Não, ela veio para explicar o termo anterior. Ou então poderia ser o quê? Para retificar. Poderia também nesse contexto? Poderia sim. Olha aqui quando ele fala, não é justo que viva, ou melhor, que morra. Então, ela foi usada para retificar algo que foi dito anteriormente e não para justificar. Ele não está justificando o termo anterior. A preposição com mostra valor de meio ou instrumento. Vamos ver aqui. O boi, substantivo masculino com que nós acudimos às urgências do estômago. Nós acudimos às urgências do estômago com o boi. Então, olha aqui, com o boi, essa daqui está correta. E o que eu peço aqui, então, eu vou descartar essa, vamos retificar aqui, ó. A alternativa que eu vou marcar é a letra A. Por quê? Porque é ela que está errada, não é para justificar, e sim para retificar o que foi dito anteriormente. Lembrando que o isto é também pode ser usado para explicar. Os substantivos pai e rival foram empregados em sentido figurado. Sentido figurado é o sentido conotativo, quando você dá um novo significado para a palavra. Santos Dumont é o pai da aviação. Esse pai ali foi empregado em sentido figurado, sentido conotativo. Pai é quando se tem um filho. Então vamos ver aqui. Pai do rosbife. Então rosbife surge, ele vem do boi. Então por isso que fala que é o pai. Então o pai aqui foi empregado em sentido figurado. Certo? Rival, será que ele é concorrente mesmo? Eles ficam iguais a duas pessoas que são, não vamos dizer inimigas, né? Mas que são rivais, concorrentes, adversários? Não, então aqui é porque as pessoas comem boi, comem garoupa. Então aqui neste caso foram empregadas em sentido figurado, então está adequado, eu preciso de um inadequado. Substantivo masculino indica a classe e o gênero do vocábulo boi, sim. Qual a classe? É um substantivo. Qual é o gênero? Masculino. Então, certinho aqui também. E lá pede a errada, eu descarto. Justifica-se o adjetivo filantrópico pelo fato de o boi ceder. Então, o boi, quando fala filantropia, é porque ele é solidário. Olha a solidariedade aqui. Será? Não, né? As pessoas comem o boi mesmo. Ele não cede sua carne para alimentação humana. Mas quando fala filantrópico lá no texto é isso, ele está cedendo a sua carne. Olha aqui, entre pacífico e filantrópico não é justo. Então, se ele é filantrópico é porque ele é solidário, ele nasce e cresce para alimentar a população. Então, está certa, mas eu preciso da inadequada, ok? Por isso que a alternativa A está correta. Algumas vezes, para reduzir-se a extensão do texto, ocorre a substituição de uma forma negativa por uma positiva. A frase abaixo em que isso foi feito de forma semanticamente adequada falou em semântica, o estudo das palavras em determinado contexto. Então vamos ver aqui. Na realidade aqui são palavras antônimas, que vai substituir o quê? Uma forma negativa por uma positiva. Os projetos não avançaram nas comissões. Então vamos pegar aqui e grifar. Nós podemos substituir não avançaram por qual outra palavra? É isso que pede o enunciado. Se eles não avançaram, indica que eles recuaram? Não. Se ele não avançou, ele está estagnado, ele está parado. E se você está parado, você está recuando? Não. Então aqui já descarto. Eu quero ver uma que vou substituir a forma negativa, olha aqui, por uma positiva.
Vejo que os candidatos não foram chamados. Ok, eles desistiram? Não. Você fez um concurso e não foi chamado. Você desistiu dele? Não. Então aqui não foi, essa substituição não foi feita de maneira equivalente. Os turistas, aí você já grifa, não foram bem recebidos. Ah, não fui recebido na festa. Você foi expulso? Não. Você chegou, entrou e as pessoas não te acolheram, não conversaram com você, mas não expulsaram você. Os estudantes não continuaram no curso. Eles fracassaram, ok. Eles não continuaram, não deram sequência. Isso é um fracasso? Também não. O presidente não aceitou o convite. O presidente declinou do convite. E agora, o que quer declinar de alguma coisa é o mesmo que recusar. Se você não aceitou, você recusou. Declinar de alguma coisa é o mesmo que recusar. Vamos colocar aqui, rejeitar também. Então, a alternativa A está correta. Não muito difícil, mas que requer muita atenção. Vai substituir a forma negativa por uma positiva equivalente. Se você não aceitou o convite, você rejeitou. Se você não avançou, você não indica que você recuou, você ficou parado. Recuar é andar para trás.